Oi, jovens, a graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Bom, gente, nesse dia eu estou aqui para passar para vocês a aula da EBD do dia 29 de março de 2020. A aula que seria na sala, nós temos que nos adaptar a esse novo meio, então a gente vai fazer aquilo que a gente tem que fazer, certo? Então vamos começar com a oração, né? Agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse meio de comunicação que Ele ainda nos presenteia. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço por essa oportunidade de poder estar falando da Tua palavra e compartilhando aquilo que o Senhor falou no meu coração através das lições, Senhor, dessa EBD. Deus, que Tu possa falar o coração de cada um, mais ainda do que o Senhor falou ao meu, Pai. Em nome de Jesus Cristo, guarda a nossa mente, protege o nosso coração e que tudo que a gente for ouvir aqui seja guardado dentro do nosso coração para a gente não pecar contra o Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Bom, gente, a lição de hoje, ela traz como tema, é a lição 7, instrução paterna, conselho aos filhos. Pega a sua lição, a sua Bíblia e a gente vai dar continuidade. O texto base dessa lição é Provérbios 1 a 7 e o texto áureo é Provérbios 7:1. O texto áureo diz o seguinte: Filho meu, guarda as minhas palavras e entesoura contigo os meus mandamentos. Esse tema, como sugere o próprio título da lição, são várias instruções de Salomão e ele usa sempre o termo meu filho, né, para passar essas instruções para quem está lendo. Mas ele também vai falar no início que essas instruções que ele está dando é também para o sábio se tornar mais sábio, para o jovem se tornar sensato, para o simples, para o humilde. Só que nós vamos focar nessa lição as instruções de um pai para filho, como sugere o próprio título. No título para começar da nossa lição tem uma pergunta muito interessante. Ele faz a seguinte indagação: se por acaso você encontrasse uma lâmpada mágica e um gênio e ele lhe concedesse 3 desejos, o que você pediria? Pense aí, dá uma pausa no vídeo e depois você responde para você mesmo. Bom, gente, Salomão, lá em 1 Reis, ele vai contar que Deus apareceu em sonho para ele e perguntou o que ele queria. E a resposta de Salomão à pergunta de Deus é a consequência de nós estarmos estudando hoje a lição, que é sobre sabedoria. Salomão pediu a Deus sabedoria e é esse tema que a gente vai estar também trabalhando nessa lição. Amém? Como a gente falou, o texto bíblico é de 1 a 7. Eu não vou me aprofundar em cada tópico da lição em si, porque senão vai ser muito longa a nossa aula. O que eu fiz? Eu preparei de acordo com os objetivos da lição e mesclei os textos da própria lição, tá? Todas as lições, elas têm objetivos. Como nós não estamos em uma sala de aula, então eu decidi focar nos objetivos dessa lição. Como nós temos um objetivo, existe um ditado que diz: se a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então vamos partir de 3 objetivos para essa lição de hoje. O primeiro objetivo é identificar as características da sabedoria. Ao pensar em algo ou em uma pessoa, a gente sempre identifica características desse algo ou dessa pessoa. Com a sabedoria não é diferente, ela tem características. E se a gente ler Provérbios 1, no versículo 7, a gente vai identificar a primeira característica da sabedoria, que é, segundo o versículo, o temor ao Senhor. Ele vai dizer assim, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então a primeira coisa que a gente identifica na sabedoria é o temor a Deus. E para temer a Deus a gente tem que conhecer. Eu não estou falando de medo, estou falando de temor. Quando nós tememos a Deus, nós reconhecemos como Pai, como Senhor. E nós só tememos alguém quando nós conhecemos e quando nós o admiramos. Então, para temer a Deus, nós temos que conhecer o Senhor. A segunda característica da sabedoria, que também está em Provérbios 1:8, quando
se tem sabedoria, se segue instruções. Ele vai dizer assim: filho, segui as minhas instruções. Não abandone o conselho da tua mãe e seguir as instruções do teu pai. Então, muitas pessoas dizem assim: se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas a gente não pode partir dessa perspectiva quando nós falamos em amor, porque Deus nos amou e Ele deu o seu Filho. Então, quando nós falamos de instruções, quando o pai senta com o filho e dá instruções, ele está falando de amor. Ele está falando que ele dá conselhos, não para vender conselhos, mas porque ele ama. Então, quem é atento às instruções é uma pessoa sábia. A palavra de Deus, ela é atemporal. Então, se a gente ler Provérbios, a gente vai ver que talvez ele vai servir muito mais para a gente hoje do que serviu para aquele povo naquele tempo que foi escrito. Então nós devemos prestar atenção nas instruções que tem na palavra de Deus. Essa é uma característica da sabedoria. A terceira característica da sabedoria é prudência. A gente conhece a aparência do mal e sabe fugir dela. Provérbios 1, do 9 ao 19, ele vai falar: meu filho, não segue os caminhos dos ímpios. E ele vai falar todas as consequências que se tem quando você faz isso, quando você segue as maldades dos ímpios. O prudente, aquele que foge do mal, ele conhece o caminho mal, conhece o caminho bom, mas ele opta pelo caminho bom e pelas consequências que ele sabe que vai ter deste caminho que ele escolheu. O segundo objetivo da lição é reconhecer o valor da sabedoria. Nós vimos que o primeiro são as características da sabedoria e o segundo é reconhecer o valor da sabedoria. Só que para reconhecer o valor da sabedoria, nós temos que primeiro saber o que é sabedoria. Nós vimos características, né? E quando eu falo saber o que é sabedoria, eu quero fazer um paralelo a 3 outras palavras que muitas vezes são confundidas, que é entendimento, conhecimento e sabedoria. Lá no capítulo 2, no versículo 3 e 4, Salomão vai dizer que para ter conhecimento, para ter entendimentos, tem que se clamar a Deus. Tem que buscar o Senhor de todo o coração, clamar a Deus pelo entendimento e conhecimento, se é o que você deseja. Só que se a gente parar para pensar, no nosso mundo atual, Deus ele libera o entendimento e o conhecimento para todas as pessoas. Por quê? O que é entendimento? Vamos dizer que você é capaz de aprender alguma coisa. Entendimento, a gente está falando de intelecto. Todas as pessoas que não têm um problema intelectual, que não nasceram com nenhuma doença cognitiva, elas têm a capacidade de entender alguma coisa. Isso é intelecto, é entendimento. Só que o conhecimento ele só vem a partir do momento em que eu coloco à parte a minha vontade de aprender aquilo. Eu tenho um intelecto, eu tenho um entendimento. Eu posso aprender a tirar fotos, por exemplo. Mas eu só vou aprender isso se eu colocar em prática. Quando eu começar a buscar o quê? Conhecimento. Então, o entendimento é o intelecto em si. Todos nós temos a capacidade. E o conhecimento é a busca por aquilo. E Salomão vai dizer o seguinte: para a gente ter isso, a gente tem que buscar. Só que diferente da sabedoria, diferente do conhecimento e do entendimento, a sabedoria não é buscada. A Bíblia diz lá em Provérbios, no mesmo capítulo 2, no versículo 6, a parte B, ele diz que a sabedoria é o Senhor que dá para a pessoa. Não é um esforço nosso, é Deus quem nos dá. É um dom divino. E é por isso que a gente deve saber o valor dessa sabedoria, porque ela vem do próprio Deus. É o Senhor que dá aquele que Ele quer entregar. Conhecimento e entendimento nós podemos adquirir com nossos esforços, porém a sabedoria não. E quando nós reconhecemos o valor da sabedoria, tendo em mente que é o Senhor que nos dá, nós então reconhecemos a soberania, o poder, a majestade do Senhor. A sabedoria está reservada para os justos. Deus diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Ele, porque Ele dá a sabedoria. Então, se nós temos falta de sabedoria, só um pode nos dar essa sabedoria, que é o Senhor. Sabedoria é uma dádiva, é um presente de Deus.
Então, o terceiro objetivo dessa lição é reconhecer a importância da instrução e disciplina para o êxito na vida. O primeiro fato é: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Está em Provérbios 3, no versículo 5 e versículo 7. Quando ele diz reconhecer a importância da instrução, é porque nós não devemos confiar em nós mesmos. Nós somos pessoas falhas, né? Nós temos que olhar com as lentes do Senhor Jesus, com as lentes de Deus. Porque quando nós olhamos com as nossas próprias lentes, a gente tem uma grande chance de perpetuar injustiças. Por quê? Porque somente o Senhor é justo. E quando nós olhamos com um olhar que não é o olhar de Deus, nós podemos cometer grandes erros. Então é importante reconhecer a instrução de Deus para as nossas vidas, a importância dela. E quando nós reconhecemos a importância da instrução, nós temos recompensas. Provérbios do 13 ao 18, ele vai dar algumas recompensas para a gente. Ele vai dizer que os nossos dias vão ser longos, nós vamos ter longevidade de dias, vamos ser realmente felizes, prósperos e por fim temos paz, quando nós reconhecemos as instruções e a disciplina. Quando nós falamos de disciplina, nós estamos falando de um pai que disciplina o seu filho quando ele erra. E como filhos, e como imperfeitos que somos, nós cometemos muitos erros. E Deus, como nosso pai, ele vai corrigir os nossos erros. E ele vai dizer em Provérbios 3 que a gente não deve rejeitar o Senhor porque ele nos corrigiu, porque ele, como pai, nos corrige porque nos ama. Então, um bom filho aceita a disciplina, reconhece o seu erro e continua a amar e respeitar o seu pai, porque sabe que a disciplina trará êxito para a sua vida. E o Senhor é maravilhoso porque ele nos dá a chance de nós voltarmos, né, de reconhecer os nossos erros, e ele nos instrui de novo a como não errar. E isso é a parte mais importante, ele sempre nos dá a chance de não errar mais. Para finalizar, gente, essa lição foi bem rápida, graças a Deus, né? Eu tentei pegar os pontos mais principais dela. Para finalizar, o texto bíblico de Salomão, ele tem como objetivo instruir, advertir e ensinar os filhos. Só que a gente tem que trazer essa perspectiva toda aqui que foi falada para o nosso relacionamento com Deus. Deus Pai e nós como filhos devemos estar sempre atentos às instruções de Deus. E lembrar que através das instruções de Deus, ele pode nos dar sabedoria se ele quiser, porque a sabedoria é dele. Ele dá a sabedoria. Tiago diz pra gente pedir. Se ele quiser dar, ele vai dar sabedoria pra gente. Então, como filhos, nós devemos saber que Jesus veio, quebrou todo aquele paradigma de que Deus é só o Senhor e que eu não posso ter relacionamento. Não, a palavra meu filho traz intimidade. E Deus quer intimidade conosco. Mas essa intimidade de pai e filho também é para instruir, para exortar, para disciplinar. E nós temos como filhos servos aceitar. Porque Deus, por mais que ainda seja pai, ele continua sendo Senhor. E o mais incrível do Senhor é que ele nunca perde um atributo, né, exercendo o outro. Por exemplo, Deus continua sendo amor, ele continua sendo pai, ele continua sendo Senhor. A gente tem que saber só os momentos de usar esses atributos de Deus, certo? Para a nossa vida. Ele continua sendo Deus, Senhor e Pai. E continua querendo se relacionar conosco. Eu agradeço a oportunidade que o Senhor tem nos dado de poder reconhecer e de poder nos relacionar com Ele, se assim nós quisermos e se nós chegarmos a Ele. E para finalizar, jovem, eu queria só te dizer uma coisa. Protege o teu coração, guarda o teu coração. Provérbios 4, 23 vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. O Henry Nouwen, ele disse uma frase que está na lição do professor muito legal, que foi assim: se a nossa cabeça enxerga, mas o nosso coração é cego, a gente permanece na ignorância espiritual. Porque no hebraico, coração
é de onde saem todas as fontes da vida. Não é aquele sentido conotativo de emoção e sentimento, não. Coração é de onde saem todas as decisões da nossa vida. Guardar o nosso coração em Deus é protegê-lo contra todas as ciladas do inimigo e as coisas ruins que podem nos acontecer se não estivermos guardados no Senhor. Então, jovem, guarda o teu coração, aceita as instruções do Pai e segue firme no Senhor, porque Ele está aqui sempre quando nós precisarmos. Obrigada. Vamos orar, né? Agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Deus, eu te agradeço, eu sei que o Senhor é bom. Mesmo não sendo acostumada a gravar vídeos, o Senhor tem nos dado conhecimento, Pai. Tem preparado pessoas que sabem fazer vídeos, pessoas que sabem editar. E o Senhor, eu te agradeço por essas pessoas. Te agradeço também por cada um que tem se dedicado e vai assistir esse vídeo, Pai amado. Que possa, em nome de Jesus, falar aos seus corações. Aquilo que eu não consegui transmitir, Senhor. Que ao eles lerem a revista, se dedicarem, eles possam aprender de Ti. Que o Senhor fale diretamente ao coração deles. Em nome de Jesus. Mas que a Tua palavra não volte vazia. Assim como ela não voltou vazia para o meu coração, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.